Glorificado seja o nome santo do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. E eu lerei o versículo de número 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52, é o texto em que quero ler com você. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Novamente, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Amém. Eu quero meditar um pouquinho com você nesta noite e levá-lo a uma reflexão, para que você também faça uma análise da sua vida, da sua jornada cristã, baseado naquilo que concerne ao nosso crescimento. Crescimento é algo muito importante, desde que nós fomos fecundados pelos nossos pais, gerados, e até mesmo após nascermos, nós iniciamos um novo processo agora fora do útero materno, e iniciamos um crescimento físico, crescimento emocional, intelectual e, por que não dizer também, um crescimento espiritual. E veja que o crescimento ele faz parte da nossa vida. E é necessário que nós alcancemos, no decorrer da nossa vida, uma certa maturidade, uma certa estatura, que a Bíblia, por algumas vezes, usa essas expressões, sendo sinônimo de crescimento, de maturidade. E o texto em que li, Lucas capítulo 2, versículo 52, vai falar que Jesus crescia em sabedoria, que ele crescia em estatura, em graça, diante de Deus, também diante dos homens. O que é o crescimento? O que significa a palavra ou o verbo crescer? Segundo o dicionário, a palavra crescimento significa desenvolvimento. Alguém que amadurece, aumento de estatura ou de força. O Aurélio define crescimento como um ato contínuo de crescer, de aumentar em força e intensidade, avolumar-se, desenvolver-se. Quem está crescendo, naturalmente, precisa desenvolver. Não vive aquilo que nós poderíamos definir como estado de estagnação. Estar estagnado é o mesmo que estar parado no tempo. E Deus não nos formou para vivermos uma vida de estagnação. Mas a proposta do Evangelho e de Cristo Jesus para nós é um crescimento contínuo, na graça, no conhecimento do Senhor, sempre com uma proposta de equilíbrio. E aqui está o grande segredo quando se fala de crescimento. Quando eu era criança, eu tinha alguns bonecos, alguns brinquedos, que a gente caracterizava como brinquedos de desenho animado. Ou seja, o corpo era pequeno e a cabeça era grande.
mostrando algo cômico de um crescimento desproporcional. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas na igreja que até crescem, mas crescem de forma desproporcional, desequilibrada. E a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Que nós precisamos crescer equilibradamente. Por outro lado, existem pessoas que já estão há anos na igreja e não crescem, não amadurecem, não conseguem desenvolver. E veja que ao ler esse texto, eu entendo que crescer é o mesmo que progredir em diversas áreas da vida, intelectualmente, fisicamente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, e aí vai. Existe uma proposta definida para um crescimento, e é isso que nós precisamos compreender, porque a proposta do Senhor, ela alcança diversas áreas da nossa vida, e nós podemos aproveitar daquilo que o Senhor disponibilizou, para que possamos então progredir na vida. É tão triste quando você observa alguém e ver que essa pessoa está estacionada na vida. Ela não vai nem para frente e nem para trás. E algumas não vão para frente e só vão para trás. Mas a proposta do Senhor é que a gente avance cada dia. Que a gente conheça um pouco mais, aprenda um pouco mais. E esta é a ideia que eu quero transmitir a vocês. Para que, por outro lado, ao analisar um crescimento qualitativo, também quantitativo, eu chego a um denominador comum, chamado de crescimento integral. Eu até escrevi um livro a esse respeito. E eu, preocupado em perceber muitas vezes na igreja que as pessoas não desenvolvem. Então eu escrevi no meu livro uma proposta de crescimento integral, 7 capítulos que abordam pelo menos 7 áreas de muitas outras que nós poderíamos crescer. Crescendo na palavra, crescendo no conhecimento, crescendo nos relacionamentos, crescendo emocionalmente, espiritualmente, crescendo também nas finanças, crescendo em oração, e aí vai. Preocupado com a proposta de Deus para nós, que necessariamente nós precisamos crescer, evitando então, em contrapartida, esse raquitismo, esta atrofia vivencial e, por que não dizer, espiritual. Pasmem, senhores, nós temos uma quantidade enorme de igrejas espalhadas neste vasto Brasil. Se contarmos no nosso bairro, nós temos aí quase uma centena de igrejas e ministérios diferentes. Todavia, em muitos desses lugares, as pessoas são raquíticas espirituais. Elas não crescem, elas não desenvolvem. Por quê? Porque também não fazem investimento no seu crescimento. E para crescer é necessário fazer investimentos. Investimentos que, muitas vezes, para notar um crescimento, leva tempo. É necessário esforço, dedicação, porque algumas pessoas acham que o crescimento espiritual na vida cristã acontece como um passo de mágica, e não é assim. É necessário uma busca constante, é necessário um investimento constante. Veja que quando você profissionalmente faz investimentos na sua vida, para que você cresça, isso demora anos de estudos, de dedicação, fazendo curso, galgando um nível superior, mas não é suficiente. Você faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado, e a vida sempre requer que nós
aprendamos mais. E na vida cristã não é diferente. Eu não posso chegar no momento da minha vida e dizer assim: olha, eu já aprendi tanto que não preciso aprender mais. Isso significa que, na verdade, eu não aprendi nada. Porque quem aprendeu de verdade, entende que a vida toda precisará continuar aprendendo. Quantos estão entendendo? Digam amém. E quantos querem aprender e crescer mais, também digam amém. Então, crescimento é progredir na vida. Se você quiser abrir a sua Bíblia, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, do versículo 14 e 15, Paulo nos traz uma palavra de Deus para a nossa compreensão, alegando que nós, no decorrer do tempo, precisamos amadurecer, precisamos crescer. E ele diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Olha a proposta bíblica, para que nós cresçamos em tudo, a partir de Cristo, ou seja, a nossa base, o fulcro, a estrutura que nos dará suporte a um crescimento qualitativo é Cristo Jesus. Cristo é a nossa base. O grande problema é que muitas pessoas querem crescer dissociadas de Cristo. E aí não há um crescimento real, verdadeiro. Na vida cristã, um crescimento saudável, equilibrado, só acontecerá à medida que a minha vida e a sua vida estiver bem alicerçada no Senhor. Eu vejo algumas pessoas que, ao iniciar a sua fé cristã, parece que algo extraordinário, sem igual, aconteceu naquele dado momento, e de verdade eu acredito que até tenha acontecido, mas a pessoa é como aqueles fogos de artifício, que ela dá um tiro e sobe numa altura tão grande, e numa velocidade tão assustadora, que em pouco momento, o mesmo tempo que ela sobe tão rápido como fogos de artifícios, ela também irradia uma luz, e ao mesmo tempo aquilo se acaba e vira um pavio sem fogo, sem cinza e sem brilho. Por que isso acontece na vida cristã de muitas pessoas? É porque elas até começaram a crescer, mas as suas vidas não estavam bem fundamentadas. É muito importante, no crescimento integral, nós não queimarmos etapas, não buscarmos subterfúgios, atalhos, para chegar onde Deus quer que cheguemos. Mas precisamos construir uma história, precisamos ter bases e alicerce firme, para que então, nesta jornada de crescimento, possamos suportar os reveses da vida. Muitos acabam não suportando as lutas, as provações, se perdem no caminho, porque não estão bem alicerçados. E esta é uma preocupação que, como pastor, eu tenho e preciso ter, ao ponto de fazer investimentos e esmerar-me para ensinar a igreja e fazê-la conhecedora das verdades de Deus, para que você não fique engodado, para que você
não fique ludibriado ao ponto de achar que a vida cristã é um passe de mágica, que não é. Essas propostas enganosas, muitas vezes ventiladas em programas de televisão, de rádio, não é a proposta de Jesus. Porque o Evangelho não é um estalar dos dedos, não é fazer as coisas acontecerem imediatamente e todos os seus problemas são resolvidos, não. Isso é propaganda, antigamente feita pela Associação Tabajara, que era um programa humorístico do Cacete e Planeta, que faziam propagandas enganosas. Associação Tabajara, era tudo de imediato, solução para todos os problemas, e Jesus não ofereceu isso para nós. Ele nos ofereceu salvação, remissão dos nossos pecados, uma vida coerente, reta, de renúncia, e Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, está no plural. Todavia ele completa a frase dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci. O fato de Jesus ter vencido não é garantia nenhuma para que eu também seja vencedor, se não estiver nele. Porque a minha vitória e o meu crescimento só será real à medida que eu permanecer no centro da vontade de Deus. E o crescimento também se dá à medida que a gente aprende a lidar com as situações da vida. Não tem como eu orar e dizer: Senhor, por favor, não me deixe passar por luta. O Senhor não vai te responder esta oração. Senhor, não permita que eu passe provação nenhuma. O Senhor não vai responder a tua oração. Senhor, não permita que nada de errado aconteça na minha vida. O Senhor não vai te ouvir, não ore. Porque para que você cresça e amadureça, até mesmo os problemas são contribuidores para que a gente ganhe consistência e maturidade espiritual. Para que a gente aprenda a lidar em toda e qualquer situação e entender que independente delas, eu estou firmado no Senhor. Ele é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Se Ele me livrar, Ele continuará sendo o mesmo Deus. E se Ele não livrar, Ele continua sendo o mesmo. E eu que preciso aprender e compreender a esperar o tempo certo para viver aquilo que Ele tem reservado a mim. Digo esperar não no sentido de ficar com os braços cruzados, mas fazer a minha parte e aguardar que na hora certa tenha plena certeza que Deus fará a parte dele. Agora, existem situações que nós passamos, sofremos, mas não porque simplesmente Deus permitiu ou porque o diabo está furioso. Existem situações que nós passamos que nós mesmos proporcionamos, pela nossa imprudência, pela nossa falta de sabedoria, pelo nosso não crescimento, pela nossa falta de maturidade e percepção espiritual. A vida está aí para que a gente aprenda as suas lições, para que a gente aprenda a lidar com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Que a gente aprenda a nos conhecer cada dia, para que cada dia mais eu tenha habilidades para lidar com situações novas que se apresentam. E as que já vivenciamos deverão ser aprendidas para que nós possamos não repetir mais os mesmos erros. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, esse texto que fala sobre o crescimento de Jesus, se Jesus cresceu em estatura, em graça,
cresceu diante de Deus e dos homens, que dirá nós, irmãos? Será que não precisamos crescer cada dia? Melhorar cada dia, aprender cada dia mais, para não nos tornarmos, escute isso, uma geração de crentes neófitos. A palavra neófitos é a palavra que Paulo usa quando fala com seu filho Timóteo na fé, que significa literalmente plantinha nova, planta que não tem raízes, que não tem firmeza, que é arrancada facilmente, que se move facilmente com o tocar das mãos. Agora tenta remover facilmente uma árvore que tem raízes. Nem mesmo esses vendavais, nem mesmo esses temporais de período de verão consegue arrancá-las. Muitas vezes elas se dobram, os seus galhos envergam, mas ela permanece ali no seu lugar, porque tem raízes. E assim é o cristão. Um cristão que cresce na graça e no conhecimento do Senhor, ele não é movido facilmente. A sua vida cristã não é alterada facilmente, porque eu acho incrível isso. Eu não sei se os senhores também percebem isso. Aqueles dias que a gente parece que, como Paulo, foi até o terceiro céu, estamos lá no pico. Parece que está tudo maravilha. No outro dia a gente está lá no fundo do poço. E a vida da gente é essa gangorra. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, que a gente até pede a morte. Isso é falta de maturidade, de crescimento. É falta de saber lidar com as situações. E muitas vezes não é nem por falta de fé. Porque a gente tem fé, a gente crê na Bíblia. Mas é que a gente vive desses altos e baixos, que a gente nunca consegue alcançar um equilíbrio. Não que esses momentos não possam vir, podem. E virão certamente. Mas à medida que eu cresço, eu amadureço, eu também aprendo a lidar com essas situações de maneira mais lúcida, de maneira mais equilibrada. Eu não me desespero, eu não abandono tudo, eu não jogo tudo fora, aquilo que eu conquistei. Pelo contrário, aquilo que foi conquistado no Senhor é que me dará estrutura para suportar aquilo que está chegando. E eu não devo ter essas alterações. Eu não posso viver de tal forma que um culto eu estou aqui sorrindo para vocês, adorando com vocês, aí no outro dia por acontecer algum problema, aí eu chego aqui, parece que o mundo acabou para mim. Não, não posso. Até porque a minha confiança em Deus me faz acreditar, mesmo que tudo pareça impossível, que o meu Redentor, Ele vive, e que na hora certa Ele se levantará. Eu devo confiar plenamente. Quando eu olho para a Bíblia, o escritor aos Hebreus me ensina, no capítulo de número 5, que eu não devo ser como esse neófito, alguém imaturo, alguém que negligencia os aprendizados do Senhor, se tornando indolente, negligente na sua fé cristã, para aquilo que concerne as verdades divinas. Não, porque elas devem estar aqui dentro, elas devem ser guardadas no meu coração. E lá o escritor vai dizer, como até uma forma de espanto, de admiração, que muitos daqueles crentes a qual ele estava direcionando a sua carta, os seus escritos, que eles, pelo tempo passado, pela jornada que eles já tinham caminhado, eles deveriam já ser maduros, mestres, e ainda eles estavam apegados a coisas pequenas, a rudimentos, é o que o texto diz, passados.
Quando a gente, na vida cristã, não cresce, passa-se os anos, e a gente ainda é capaz de perguntar: pastor, cortar um dedo do cabelo é pecado? Pastor, passar base na unha é pecado? Pastor, é uma coisa que não deveria mais nos preocupar, ou isso deveria estar bem resolvido para nós. Pastor, passei na praça, comprei uma pipoca ali, mas depois descobri que tem uma festa pagã, e comi coisa de ídolo, vou morrer. É umas coisas assim que a gente olha e fala: meu Deus, com o tempo passado, essa pessoa já deveria ter amadurecido tanto, que estas coisas pequenas já deveriam estar bem resolvidas na sua vida e no seu coração, mas a gente ainda continua se pegando a estas coisas, porque a gente não cresce. E às vezes o que me parece é que muitos de nós não desejam crescer. Guarde isso. Crescimento é bom, necessário. Não quer? Vai continuar aí, raquítico na sua fé, raquítico nos seus pensamentos. E quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, verso 11, ele diz: não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo está dizendo: o Senhor confiou algo em suas mãos. O Senhor depositou algo precioso em você. Valorize aquilo que o Senhor te deu. Valorize aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Não seja negligente com o dom de Deus que há em ti, diz a Bíblia Sagrada. Com aquilo que Deus lhe outorgou. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas que Deus te deu algo precioso e que você precisa aprender a valorizar isso. O crescimento nos faz entender e pensar que Deus deseja que a gente alcance. Deus deseja que alcancemos patamares maiores da compreensão da sua palavra, da comunhão com o seu Espírito, que cresçamos através da oração, que cresçamos no conhecimento da palavra. Deus não nos deixou uma lei escrita para que a gente usasse isso aqui como e até editoras fazem capas coloridas, temáticas, mas o que importa não é nada disso. O que importa é o conteúdo da palavra. A capa pode ser preta, pode ser rosa, pode ser roxa, amarela, branca, verde, do exército, pode ser de jeans, pode ser de qualquer coisa. Mas o que importa é o conteúdo desta palavra. Não usá-la como enfeite. Porque se Deus revelou uma lei escrita, automaticamente Deus está dizendo que para interpretá-la e conhecê-la, nós precisamos nos esforçar e sermos inteligentes. Porque a gente não conhece nada e não interpreta corretamente. Sem igual, para que possamos alcançar o
crescimento que Deus tem preparado para nós. Guarde esta frase. Dr. James Smart escreveu o seguinte: o conhecimento de Deus só é possível enquanto a palavra, por assim dizê-lo, se encarnar na situação do intérprete. Em outras palavras, ele está dizendo que esta palavra gerará em nós crescimento, maturidade, à medida que nós internalizamos esta palavra em nosso ser. Salmo 119, verso 11. A internalização da palavra de Deus, o guardar da palavra de Deus, é fundamental para que a gente cresça equilibradamente. Às vezes, o que mais me preocupa é o fato de ver algumas pessoas há anos na igreja, mas elas não cresceram. Passam-se os anos, passa o tempo, e as pessoas continuam do mesmo jeito, e às vezes alguém olha e fala: meu Deus, quanto tempo se passou? Você pode sair de um lugar e voltar depois de 10 anos, a pessoa está do mesmo jeito. Se é faladeira, continua sendo faladeira do mesmo jeito, não houve conversão. Se vivia errando na determinada área, você volta depois de 10 anos, a pessoa está errando do mesmo jeito, na mesma área. Eu não sei se você já teve essa impressão. Eu lembro um dia que eu retornei à minha cidade de infância, cidade de Limeira, e retornei com a minha esposa para visitar meus familiares. Eu passei por alguns lugares que eu frequentei quando eu era menino, adolescente, jovem. E ao passar naquele mesmo lugar, depois de 8, 10 anos, eu me deparei com aquelas mesmas pessoas que há 10 anos estavam ali, naquele mesmo lugar, naquela mesma vida, daquele mesmo jeito. E eu olhei para minha esposa e disse: meu Deus, as pessoas param no tempo e elas não percebem, nesses 10 anos, quantas coisas Deus já fez, quantas coisas Deus já realizou, quanto crescemos, e essas pessoas parecem que foram congeladas no tempo. Existem crentes que estão congelados no tempo. Sua casa, ao invés de ser um lar de bênção, que cada dia desfruta e goza da presença do Senhor, é um inferno hoje, um inferno amanhã, e já tem outro inferno esperando para depois de amanhã. Entra anos e sai ano. E não há nenhum sentimento de indignação, de revolta cristã, ao ponto de dizer assim: eu preciso mudar isso. Eu não posso viver assim, não posso continuar desse jeito. Eu preciso olhar para o meu ontem, a partir do meu hoje, e perceber que hoje eu sou muito melhor do que ontem, que hoje o meu crescimento é muito maior do que ontem, que aquilo que Deus tem realizado na minha vida hoje é muito maior e muito melhor do que aquilo que Ele já fez. Isso significa que cada dia Deus tem algo melhor para mim e para você. Isso significa que nem Deus quer que sejamos acomodados,
mas cada dia pela sua palavra, nós temos uma promessa de vida, que o nosso amanhã pode ser muito melhor do que o nosso hoje. Eu creio plenamente, que mesmo estando numa sociedade que é conhecida como a sociedade do fast food, a geração do fast food, do descartável, do imediato, que se nós entendermos a palavra de Deus e termos o conhecimento da palavra, nós iremos crescer, iremos viver de uma forma singular, sairemos da mediocridade, da superficialidade, da espiritualidade vazia, fácil, porque hoje as pessoas também atribuem a Deus, aos princípios e valores cristãos, à Bíblia, aquilo que elas vivem nessa geração do fast food. Eu quero uma espiritualidade imediata, que Deus abra os céus no culto de domingo à noite, me mande uma overdose espiritual, e ela dure para mais um mês, daqui no mês que vem, eu venho, recebo outra. Não, a vida cristã não é assim, a vida cristã é dia a dia, cada dia é um investimento a mais, cada dia é uma renúncia a mais, cada dia é voltar às vezes diante de algo que eu não tenho conseguido viver, eu preciso retroceder um pouco, me aprumar, buscar caminhos e veredas retas pelo Senhor, para que as mudanças aconteçam. Eu preciso abrir mão de coisas que não me fazem bem. Eu preciso, ao olhar para a palavra, entender que na vida espiritual, não é como um caixa eletrônico, que eu chego lá, coloco o cartão, digito alguns números ou uma senha, e já sai o dinheiro automaticamente, se eu tenho... Não. A vida espiritual é investimento, é crescimento constante, é sair do raso, da superficialidade, é fazer investimentos constantes, para que eu adquira, cada dia, algo mais, que eu possa crescer um pouco mais, e à medida que eu me esforço, que eu busco, que eu me esmero em buscar a presença de Deus, em oração pela sua palavra, entendendo que Deus vai ministrando isso dia a dia, Deus vai trabalhando no meu coração, na minha vida, Deus vai moldando o meu ser, e quando eu menos percebo, eu vejo quão firmado estou, cada dia mais na presença do meu Deus. Eu creio plenamente nesta noite, que Deus quer ministrar algo no seu coração, na sua vida, para que você entenda que vida cristã não é um passe de mágica. Não se iluda. Vida cristã é um investimento diário. E muitas vezes, por desejar viver como a palavra nos recomenda, devemos estar preparados para enfrentar grandes batalhas e grandes lutas. Mas temos uma garantia que o Senhor nos deu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a garantia de que não estaremos sós, mas que Ele está conosco, confirmando a sua palavra, a sua vontade, à medida que eu internalizá-la e procurar obedecê-la. Curve a sua cabeça nesta noite, Senhor meu Deus e Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sair da superficialidade. Nos ajuda, Senhor, a transpor e viver acima da mediocridade. Nos faça entender que a vida cristã não é isso que muitas vezes tem sido apresentado por televangelistas, pessoas que na mídia estão mais preocupadas com a sua autoimagem, com a sua autopromoção, mas nos faça entender que evangelho é diferente. Evangelho é olhar para Jesus e andar como Ele andou.
Evangelho é internalizar a tua palavra dia a dia, renunciando dia a dia e vivendo de acordo com a tua vontade, Senhor. Pai, nos ajuda a cada dia entendermos a tua palavra e crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Não estamos falando aqui simplesmente de intelectualização, não. Temos a plena compreensão que precisamos do agir do teu Espírito em nossas vidas, porque é o teu Espírito que nos guia, é o teu Espírito que nos consola, é o teu Espírito que nos faz lembrar das verdades que a tua palavra nos instrui e nos ensina. Ah, Senhor, que o teu Espírito nos ajude a compreender e ter a mente de Cristo. Abençoe a tua igreja, o teu povo, nós que aqui estamos, e que em nome de Jesus possamos crescer cada dia de forma equilibrada, integral, coerente, porque ser cristão nessa sociedade é preciso ser coerente, é preciso não cochear em dois pensamentos, é preciso renunciar a toda proposta maligna, toda falcatrua, que muitas vezes são produzidas até mesmo nos bastidores eclesiásticos. Precisamos renunciar todas estas coisas para viver em conformidade à tua vontade. Faz em nós, Jesus, a tua vontade. Cumpra em nós o teu querer, ainda que para viver a tua vontade seja necessário lutarmos contra leões, ainda que para fazer tua vontade tenhamos que ser como João Batista, ainda que para fazer a tua vontade tenhamos que ser como João exilado na ilha de Pátimos, ainda que para fazer a tua vontade sejamos lançados no cárcere, no ostracismo, sejamos desprezados pelos homens, por lideranças, sejamos deixados de lado, mas uma certeza temos, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco todos os dias. Nos ajuda a sermos melhores em casa, no trabalho, em tudo que nós realizarmos. Ajuda as tuas filhas a serem melhores esposas, ajuda nós homens a ser melhores esposos, ajuda como filhos a sermos melhores filhos, nos ajuda como servos a te servirmos melhor, com sabedoria, com entendimento, e confiar em ti, Jesus, porque tu és a nossa rocha, tu és o nosso sustento, tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode agradecer ao Senhor dizendo amém? Você pode dizer assim comigo: eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite?